Bem-vindos ao Jogo Mental, seu programa de saúde, performance e ciência. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre como manter o foco numa prova de 6 horas. Vem comigo. No programa de hoje, temos um convidado muito especial, Thomas Schwen, preparador esportivo. Bem-vindo, Thomas. Prazer estar aqui com a gente. Conta um pouco pra gente já quem é tu. Obrigado, Maurício. É uma alegria de estar aí, né? A gente se conhece faz um tempo já. E, bom, quem sou eu? Sou um treinador esportivo apaixonado por esporte. Acho que a minha vida, ela gira em torno disso, em torno de saúde, em torno do esporte. E eu comecei desde cedo, né? E eu vejo o quanto isso é importante para as pessoas, eu vejo essa transformação, eu vejo o quanto isso faz bem para as pessoas e é isso que eu acho que me fez querer trabalhar com isso, né? E tu, além de treinar, tu também é ex-atleta e voltou a ser atleta agora. É isso aí. Tive minha experiência como jogador de futebol profissional, né? E encerrada a carreira, comecei a trabalhar aí com o meio esportivo e agora estou me aventurando no triatlo. Como amador, estou conhecendo, né? E está sendo bem divertido, está sendo uma experiência bem bacana, bem boa, bem saudável. Legal. E qual que é a diferença para ti, assim, em termos de mentalidade do futebol, por exemplo, para o CrossFit e para o triatlon? Qual que é a diferença? Ou que tem em comum, assim? Eu acho que ambos os esportes a gente precisa de bastante resiliência, né? É a gente entender que a gente nem sempre vai ser vitorioso e que a gente tem que aprender com a derrota. E a derrota ou algo que não deu certo ou algo como a gente não esperava e crescer com isso, né? E assim vão vindo as vitórias pessoais, que eu digo, né? E o crescimento acho que vem com isso. Então é basicamente resiliência, paciência com os resultados, né? Com o processo e sempre fazer o seu melhor, né? Mas tem dois tipos de paciência que eu vejo da minha experiência, né, com esses atletas. No futebol, tu tinha que lidar com o coletivo, né? Às vezes tu ir bem e o coletivo não tá indo bem. Ou ao contrário, às vezes o coletivo nos carrega também. Já no triatlo, por exemplo, é tu contigo mesmo todo o tempo, né? É um esporte muito diferente. Exatamente. No futebol ali é o coletivo, não depende somente de ti, não depende só de ti dar o teu melhor. Depende também de N fatores, que a tua carreira vai depender de ti. Isso sim, mas o resultado do time, que por consequência vai interferir na tua carreira, é um contexto maior, né? Agora, já no triatlo, no CrossFit, é diretamente relacionado à tua determinação, ao teu empenho e a paciência que tu tem com o processo, né? Porque é árduo, né? Não é fácil. Vou fazer um triatlo, quero fazer um snatch lá com 100 quilos. Cara, é um processo, né? Quero pedalar 180 quilômetros de bike. É um processo e a competição, né, tanto do CrossFit como a competição final do Iron lá, é a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo. Tem todo o processo antes que a gente tem que ter essa paciência, tem que se apaixonar por aquilo ali. Se não se apaixonar, não vai, né? Eu digo meus atletas que eles são pagos, os profissionais, para treinar. Porque a competição, a gente se prepara para ela, é o grande momento, é quando tem os holofotes, mas na verdade eles são pagos para fazer todo dia, estarem prontos para talvez conseguir competir, de repente, dependendo do esporte que está praticando, né? Então eles têm que ter essa rotina, esses hábitos no dia a dia, né? Não é só na competição. E é justo dentro disso, Thomas, que hábito, por exemplo, que hábitos tu considera essencial para quem quer performar?
Bom, são alguns hábitos, né? Eu diria que é um hábito que é um estilo de vida, né? Então, uma alimentação adequada é o mínimo, e eu não diria nem não só para performar, mas para ter uma vida boa, né? Ah, falando tanto esteticamente, agora como treinador, tanto esteticamente como é, um raciocínio melhor, um raciocínio mais rápido, né? Um cognitivo mais rápido ou melhor. Tudo isso vem da alimentação, né? Então a gente é aquilo que a gente ingere. Então, se a gente ingere coisas com má qualidade ou ultraprocessadas, né? A gente acaba tendo um reflexo disso no nosso corpo, no nosso desempenho, no nosso dia a dia. Então, se alimentar de forma adequada, eu acho que é o início de tudo, assim, né? O sono também, ter um mínimo de sono, acho que é essencial conseguir dormir aí um mínimo, tanto para o corpo se recuperar, né? E eu acredito que a preparação mental, acho que é fundamental também para qualquer tipo de atividade ou competição, né? Então, acho que a preparação mental, a visualização, acho que ela é essencial para quem quer performar. Excelente. A visualização é uma dos pilares da psicologia do esporte, né? E tem vários nomes, né? Treino de imaginação, o próprio treino mental é muitas vezes trabalhado como sinônimo de visualização, que é basicamente tu te imaginar, não só visualmente, mas se possível com outros, usando os outros sentidos, né? Recordando o cheiro, os sons, a textura, seja da bola, da barra, da bicicleta, para colocar a mente naquele lugar, podendo ser uma preparação para uma prova, podendo ser um replay para uma prova, ou tu dividir algum movimento, né? No CrossFit, por exemplo, tu está aprendendo ele em estágios, e é uma das estratégias mais clássicas da psicologia do esporte. E como é que tu usa a visualização, por exemplo, no teu treinamento? Perfeito. Eu me imagino, quando a gente visualiza a gente vencendo, né? É muito difícil a gente pedir para alguém a pessoa visualizar uma derrota. Não, normalmente a pessoa ela se visualiza vencendo. Então, por exemplo, esse 70.3, que foi minha estreia no Ironman, eu visualizava eu conseguindo nadar bem, nadar tranquilo, fazendo o trajeto de bike ali, eu correndo tudo bem, e a corrida também, né? Então, principalmente o bem-estar, que eu visualizava isso, né? Eu procurava sentir esse bem-estar, eu fazendo aquela prova com alegria, uma coisa que eu me propus há um ano atrás, e eu ia fazer aquilo, então, quando chegou o momento, eu procurei sentir realmente aquilo que eu tinha visualizado, né? E realmente aconteceu, né? Que legal, tu já imaginou algo que seria difícil, né? Um sofrimento, digamos, mas não sofrendo com isso. É legal, tu já foi criando essa imagem, essa sensação, né? E sim, tem atletas, às vezes, até que eles se imaginam tendo alguma dificuldade, mas a dica é sempre se imaginar superando, inclusive pensando em possibilidades, né? Dentro dessa dificuldade e no final indo bem. E é interessante, uma vez eu vi um jogador de futebol, que era o Batista, na época que ele jogava na seleção brasileira, no Inter, e ele era no volante, era um cara que não era um driblador, um goleador, ainda mais naquela época, o volante ficava na frente da área, não se mexia, e ele falou que gostava de se imaginar na concentração, driblando os caras, fazendo gol de bicicleta e tudo, e perguntaram se ele não se sentia culpado, porque ele não fazia aquilo realmente no campo, né? Mas ele falava, não, aquilo me ajuda a me distrair e a ter pensamentos positivos no jogo. Então, é uma dica também, né? Tu pode te imaginar vencendo a prova, mesmo que tu saiba que a tendência não é vencer, mas te dá essa série de emoções positivas, né? E tu tem algum ritual matinal, ou algo dentro dos teus hábitos que tu faz todo dia ou quase todo dia para treinar, para te preparar? Eu acordo, tomo um copo de água, né? Tomo uns 600 ml de água ali, que eu sei que isso aí faz bem pro corpo. Então eu acordo já tomando água.
tomo um café e vou trabalhar, né? Agora, quando é dia de competição, depende da competição. Por exemplo, no Iron, eu acabei comendo coisa, mas é uma coisa leve, né? 2 pães ali, ovos, que eu sabia que no dia, logo em seguida, eu exigi bastante do meu corpo. Então, eu fiz uma refeição no dia anterior, uma refeição bem, com bastante carboidrato, né? Para dar bastante energia e conseguir, no outro dia, não ingerir tanta comida para justamente já ter uma performance, vamos dizer assim, mais leve, né? Não sentir o corpo tão pesado. Então, de manhã cedo eu acordo, eu rezo, né? Eu faço uma oração, né? Mas para elevar o meu estado de espírito, em forma de gratidão, mentalizando, visualizando que dê tudo certo, pedindo proteção não só para mim, mas para todas as pessoas que estão ali e que seja um evento maravilhoso, né? Então é basicamente isso assim que eu faço. Eu procuro me ficar o mais tranquilo possível, né? Quando eu era menor eu ficava muito nervoso. Quando eu jogava futebol, eu tinha ânsia de vômito até dar o primeiro toque na bola. Eu tinha ânsia de vômito no campo. Então, assim, eu passei por nervosismo, por essas situações já de muito novo. Então, a gente acaba sabendo lidar, né? Depois desse certo tempo no esporte, a gente acaba sabendo lidar. Então, eu procuro ficar o mais tranquilo possível e essa oração, essa mentalização, isso faz com que eu consiga me manter tranquilo, assim. É bem importante, né? O Thomas falou desse fator da fé, seja ela qual for, né? Como é importante, às vezes é pouco trabalhado no esporte, que a gente tem, né? O pilar físico, o pilar técnico, o pilar tático, que inclui inclusive o planejamento, né? Para uma prova, mas dentro do pilar psicológico, sim, tem a função também da espiritualidade, que a gente usa mais a expressão para não ser necessariamente uma religião, né? Vai de acordo com a fé de cada um. Mas como é importante, como é uma âncora, inclusive um hábito que ajuda já ele sair com uma mente positiva, pensando em coisas boas, desejando também. Isso tudo influencia no estado de ânimos, né? No estado de espírito, não é à toa que a gente usa essa expressão, para a competição, né? Que bacana. E dentro da competição, Thomas, ali tu viu o pessoal... Pô, gente bem preparada, mas de todos os lugares do Brasil, até do mundo. Como é que é o clima de uma competição dessas? É espetacular. Eu sou apaixonado por isso. No Ironman, tinha gente do Japão, tinha um competidor do Japão, tinha um competidor australiano. Então, né, fora o Brasil inteiro, né? Paulista, mineiro, carioca, muita gente. É uma atmosfera assim que me faz me sentir muito vivo. Tá no meio daquela galera, todo mundo, vamos dizer assim, competir e disputar um lugar. Acho que isso me faz me sentir muito vivo, assim. Querer estar ali e observar aquilo tudo, aquela grandiosidade do evento. E aquela adrenalina pré-competição, né? É uma coisa que eu acho sensacional, assim. Não só pro Iron, mas também como uma competição de crossfit. Ou eu fiz uma maratona esses dias aí, no início do ano, eu fiz uma maratona. E antes sempre da competição eu fico assim, numa energia incrível. Então... é apaixonante a atmosfera, acho que para quem está de fora também consegue perceber isso. Então é incrível, assim, essa atmosfera do esporte, pré-competição e tudo que envolve é incrível. É bacana, né, que justamente agora a gente está com as corridas de rua, voltaram a ser populares, né, tem eu digo que já não é uma moda nova, é uma moda que se renova nos últimos anos, e de como sai um pouco essa questão da competição, né? Eu vou ganhar. Todo mundo parece torcendo para todo mundo, ainda que tem, a gente sabe, tem elite, tem gente que está mais
focada assim na sua performance, mas é um clima que traz uma outra mentalidade, inclusive, para a cidade, né? Por isso que as provas tem uma importante organização dos locais, prefeitura mexe com toda a rede local de restaurantes, de hotéis, de agências de viagem, né? Que é um lado que as pessoas esquecem desses eventos, mas um evento como o Ironman de Santa Catarina, né? Mas para a gente um pouco para o outro lado, Thomas, dificuldade, tem algum momento assim que aconteceu agora há pouco na tua carreira que uma dificuldade, como é que foi essa situação e como é que tu lidou com ela? Eu acho que teve dificuldade, sim. No Ironman agora, no 70.3, teve um mar que estava bastante mexido, tinham ondas grandes, ondas de 1,5 metro, então isso é da altura da tua cabeça, mais 1,5 metro, né? E eu não tive no meu histórico natação no mar, não fui surfista, então a minha experiência em mar grande, mexido assim, era praticamente zero. Eu nadei já algumas outras vezes no mar, nessa história do triatlo, mas sempre foi um mar mais tranquilo. Então, ali a gente teve que ter bastante coragem, teve gente que não passou da arrebentação, teve gente que os bombeiros ali, os salva-vidas, tiveram que tirar de jet ski. Então, ali foi um momento, assim, que a gente teve que ter bastante coragem, realmente, porque foi um momento desafiador. Mas, ao mesmo tempo, naquela sensação de se sentir vivo, e foi para isso que eu vim, que a gente consegue ter essa força para atravessar e passar por essas dificuldades, né? Esse que foi teu diálogo interno, tu que falou para ti mesmo, o que tu pensou nessa hora que a onda lá em cima e aí? Nesse momento que a onda tá lá em cima, eu acho que o diálogo interno, a gente está tão presente que o diálogo interno, acho que ele fica quase que mínimo. Porque a gente está preocupado em passar logo daquilo. Eu estava preocupado em sair logo daquela onda, né? Então vinha a onda, tinha que entrar para baixo dela, espuma, aí tu saía, respirava rápido, já tinha que dar braçada para ir adiante, porque já estava vindo outra. Então, nesse momento, estava tão presente que eu me lembro só de querer passar logo a arrebentação e acalmar minha respiração, porque realmente foi um momento tenso ali. Então, foi mais uma super presença ali, que acho que é muito interessante ali nesse momento, assim, o que a gente passa, né? E é legal que é simples, mas não é fácil, né? A gente escolhe algumas âncoras, né? Tu escolheu, vou furar onda, vai ter espuma, vou respirar. Às vezes as pessoas até romantizam muito, não, me falei uma palavra ali de força, não sei o quê. Não, às vezes é o básico, né? Minimiza essa presença, sente o que está acontecendo, traça o plano, que o plano é o próximo passo, e depois o outro, e a presença, né, como a gente trabalha no Mindfulness, é exatamente isso, né? É tu estar onde o teu corpo está. Isso é uma frase do Mindfulness que ajuda muito a pensar, o que é estar no presente? É só estar onde o teu corpo está, porque o teu corpo está sempre no presente. O teu corpo não tem como estar no passado, ele esteve, e no futuro a gente não sabe como vai estar, às vezes, que é um segundo, né, com uma onda, mas tu conecta com o teu corpo, tu conecta com o presente, né? Perfeito. Exatamente. Nesse momento aí, a gente passava onda, na minha cabeça, vai ficar tudo bem, eu vou passar aqui, tô no sufoco agora, tô querendo respirar, mas eu sei que eu vou respirar daqui a pouco, vou passar essa onda e a coisa vai melhorar. Era a minha esperança, né? E melhorou, de fato. Consegui passar a arrebentação e aí melhorou. Mas como tem gente, inclusive, que está bem preparada e nessa situação entra no sistema, entra na ansiedade, né? Que te coloca num circuito que é o famoso circuito de luta e fuga, né? Para com essa capacidade de raciocinar sobre o que vai fazer, sobre esse próximo passo, e entra no loop mental de ansiedade, que aí o corpo entra num estado de alerta que aumenta o batimento cardíaco, aumenta a pressão, diminui a oxigenação para o cérebro, porque a prioridade são pernas e braços, bater, correr, nadar,
E nesse loop acaba tendo um consumo de oxigênio maior e quebra, né? Deve ter visto também muita gente quebrando. Tem. Tem bastante isso aí. Inclusive, tinha um triatleta lá experiente, o cara já faz há mais de 20 anos, ele tinha falado que aquele mar lá, ele falou depois, né, que aquele mar que ele viu, ele não tinha visto nesses 23 anos de triatlo, ele não tinha visto um mar tão forte, né? Eu acredito que para os atletas experientes ou para quem já faz um trabalho de mindfulness ou, né, trabalha essa parte mental de mesmo no desconforto procurar acalmar, eu acho que consegue passar por essas situações com, não vou dizer facilidade, mas consegue passar, né, com essas situações assim. Já aquelas pessoas que daqui a pouco não têm um preparo, ou não se prepararam, não visualizaram, não imaginaram que pudesse passar por aquilo, acho que daí entra nesse sistema de luta e fuga e aí acontece de quebrar, né? Legal, e é muito mais isso do que... Não é levar a mente para outro lugar, não é ignorar o que está acontecendo, porque não dá para ignorar uma onda batendo na tua cabeça, quebrando ali. É tu lidar com o que está acontecendo, ter as informações do ambiente para poder fazer a leitura o mais rápido possível e aí sim, digamos, contra-atacar a situação com um comando simples, com uma estratégia simples, focando onde tem que ser focado, né? Às vezes parece que é isso, não vou ter que levar minha mente para outro lugar. Em alguns momentos, sim. O mindfulness é a presença, mas também, às vezes, inclusive, imagino uma situação de cansaço extremo, de dor, aí sim, deixa a mente passear um pouco agora porque tá doendo e eu não vou parar por causa dessa dor, né? Perfeito, é exatamente isso. E um exemplo que eu posso trazer é na bike, né? A gente está fazendo um trajeto e como o mar ali foi um pouquinho mais estressante para mim, eu imagino que minha temperatura corporal subiu e, por consequência, na bike eu comecei a administrar câimbras já antes do quilômetro 40. Comecei a administrar câimbra e é exatamente isso. Poxa, se eu focar no meu músculo que tá ali e eu focar cada vez mais naquilo, certamente aquilo ali vai expandir. Então, o que eu fazia? Vou focar na respiração, foca na respiração, pum. Foca nesse ritmo aqui, olha, cadência. Eu comecei a focar em outras coisas. Vamos tentar pedalar leve. Puxa, pum. E aí daqui a pouco comecei a pensar em outras coisas. Eu olhei para frente, vou nesse ritmo aqui, esse ritmo aqui tá bacana. E daqui a pouco comecei a olhar coisas ao volta, porque Florianópolis é maravilhosa também, né? A gente andou até a beira-mar lá, então cenário bonito não foi o que faltou, né? Então a gente conseguiu olhar bastante a paisagem e por mais que eu tivesse administrando câmera, eu pensava, olha que maravilhoso isso aqui, vamos curtir isso aqui. E aí eu percebia que distraía e realmente aquilo ali passava. E daqui a pouco eu voltava para aquilo e pum, começava a puxar de novo. Eu falei, não é possível. Vamos lá, vamos de novo. E assim... Perfeito, foi uma administração da tua atenção, né? O teu jogo mental foi esse. E justamente vamos agora para a nossa última parte do programa, sem passar rápido, que é um bate-bola. Algumas referências, respondendo uma palavra ou algumas. Tem algum ídolo? Esportivo eu tenho, é o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, eu gosto dele, é um cara carismático que trouxe magia para o esporte. Excelente. E algum livro do esporte ou fora que tu gosta, que te inspira? Eu gosto do livro que traz o conceito de autorresponsabilidade. Acho que fala por si só, mas a gente é responsável por todos os resultados que a gente colhe, né? Então, se a gente tem esse conceito estabelecido, a gente sabe o que vai colher. Para ti, o que é saúde? Saúde é vida. Acho que as duas coisas caminham juntas, né? Deveriam caminhar juntas, né? Uma vida saudável, para mim, é uma vida que se deve ter, né? Algo que não seja saudável, acho que tem que ser construir para o saudável. E vencer? Sempre. Sempre aprender com as derrotas, os aprendizados, né? E se tu pudesse deixar uma mensagem
para quem está assistindo que é atleta, é amador ou quer começar a treinar, o que o coach Thomas diria? Eu acho que eu posso me direcionar para aquelas pessoas que ainda não praticam esporte ou daqui a pouco não praticam algum exercício físico, que Porto Alegre é uma das maiores capitais com maior índice de pessoas que menos praticam ou com maior índice de obesidade, né, no Brasil. Então, acho que procure um esporte, algo que te faça bem. Daqui a pouco pode ser até mesmo, não um esporte, mas daqui a pouco uma dança, algo que mova o seu corpo e que consiga levar a tua frequência, que tu consiga ter uma autoestima melhor e, por consequência, pensamentos melhores e, por consequência, uma vida melhor, uma vida mais saudável, né? Excelente. Então, o conselho do Thomas é: vamos se mexer, né, gente? Pessoal, ficamos por aqui no programa de hoje. Quero agradecer a presença do coach Thomas Schwank. Quem quiser te procurar nas redes sociais, pode te achar como? Thomas.fschwank é o meu Instagram e ali já consegue me encontrar ali por WhatsApp também. Excelente, vocês podem seguir também nas redes sociais, Psicólogo Mauri. Temos aqui na transmissão também nossas arrobas. Ficamos aqui no programa de hoje, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.